Deixa eu apresentar meus próximos convidados. Bem ao meu lado está o produtor musical do Acústico Brignoli, evento que ocorre amanhã em Florianópolis, o Jack Thompson. Boa noite, Jack, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também está comigo o coordenador da Rede Itapema, o jornalista Pedro Leite. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E o terapeuta Márcio Schultz. Boa noite, Márcio. Boa noite. Sejam vocês bem-vindos. Como eu tenho um time de homens aqui, eu tenho que perguntar o que vocês acharam do jogo de hoje. Todos os três assistiram? A gente viu. Assistiu também, Márcio? Eu assisti meio jogo só. Não Mentira! consegui. Como é que tu conseguiu? Tu não gostas muito de futebol? Não é minha praia. Ah, bom, porque para conseguir assistir meio jogo tem que gostar muito pouco. Tu gostas, Pedro? De Copa do Mundo, sim. Só de Copa, Só do, de Mundo. Copa do Mundo. Tu assistiu o jogo inteiro? Assisti o jogo inteiro. Assistiu aqui na empresa? Não, eu assisti em casa mesmo, Em casa? com meus filhos. É. E tu, Jeco? Eu vi numa festinha na Lagoa ali, aniversário do Renato Sá. Ah, tava boa a festa? Tava boa, o Renato tava Sá é boa. jogador de futebol, deve ter... Tinha vários jogadores lá. E tu torcendo pro curtes Brasil. muito? Tu gostas de assistir jogo assim em festa, em bastante gente? Curto. E o que tu achou da Eu seleção? achei que a seleção, a meia cancha ali tá meio compacta e tá muito boa. Tá muito boa, tu achou? Não, eu acho que Tu não vai prestou muita atenção vai no engrenando, jogo? todos os times estão começando devagarinho ali, eu na acho. verdade, entre as grandes apostas para a Copa do Mundo, ninguém, além da Alemanha, estreou muito bem, né? É verdade. Ninguém, fora a Alemanha, aliás, né? Argentina, Itália, todos eles estrearam assim, bem discretos. E a Copa do Mundo está só começando, né? Mas também foi só para a gente começar o assunto de hoje, que a gente tem música, tem terapia para falar. Aqui vou começar com o Jeco, então, abrir os trabalhos, que produz o espetáculo que amanhã estreia em Florianópolis, a 6ª edição do Acústico Brignoli. São 6 anos de um evento, de um projeto. Começou como um Como é que começou a ideia do Acústico Brignoli? Junto com a Hot Produções, né? A Brignoli Negócios Imobiliários, nos seus 50 anos, ela resolveu fazer um evento institucional para promover. Era como se fosse uma festa de aniversário, assim, para divulgar os 50 anos. Exatamente. E teve essa ideia, juntaram uma comissão de produtores musicais e artísticos da cidade, junto com a Eveline Ortiz, e a gente formou o primeiro Acústico Brignoli, que foi um sucesso na época. E a ideia era dar continuidade a um projeto artístico que revelasse artistas catarinenses e que tivesse uma continuidade também. Que não ficasse só na comemoração dos 50 anos. Isso. Difícil, que entrasse né? pro calendário musical da cidade. É difícil. A própria Eveline Ortiz estava aqui esses dias comentando conosco como é difícil projetos independentes, né, de alguma certa forma. É um projeto que saiu dentro de uma empresa, durarem tanto tempo aqui em Santa Catarina, né? Isso. 6 anos, porque isso já faz parte do calendário de investimentos da própria empresa, né? Isso, eu acho que é o maior investimento deles em marketing. E a retorno? comunidade artística só tem a agradecer, né? Porque movimenta uma cadeia muito grande de o iluminador, o cara que faz o... Quantas pessoas estão envolvidas na produção, no trabalho de um espetáculo como esse? Esse agora que tem a Camerata de Florianópolis, eu acho que quase 200 pessoas. Nossa, bastante, né? Essas imagens que vocês estão vendo em casa são do Acústico Brignoli de 2006, né? As imagens de 2006, inclusive foi coincidência aí da seleção do Brasil, né? 2006 foi ano de Copa. Isso. Claro, não foi tão coincidência assim. Todo ano a comissão tenta criar um tema diferente, né? Tipo, teve do samba bossa nova. É esse aí, né? Do samba bossa nova. E esse ano, Jeco, qual é o tema desse ano? Esse ano foi, como já rolou de tudo, esse ano teve uma proposta de trazer o clássico, a música clássica, que nunca foi trabalhada, ela da sua raiz. Mas a gente precisava de alguma coisa para dar um contraponto, para não ficar... Porque o Acústico Brignoli tem esse negócio inovador. Então a gente trouxe a música eletrônica, com o Daniel Kunen, que é um dos grandes produtores que a gente tem em Santa Catarina, e conseguiu fundir a orquestra com a música eletrônica. E ficou uma mistura, eu estava no ensaio ontem, ficou uma mistura... Tá Eles vão arrepiante. tocar juntos ao vivo. Vão tocar ao vivo. E tá rolando uma sintonia muito legal. Pedro, tu já assististe alguma edição do Acústico Brignoli? A gente Não tava conseguiste, comentando né? Que eu estou viajando, tem alguma coisa que eu não consigo esse Mas ano.
Aí amanhã, com Tu vais certeza, conseguir. estarei Mas lá. é difícil um projeto musical durar tanto, conseguir ficar 6 anos É seguidamente, difícil, aí que eu né? vejo o aspecto louvável da Bronholi, Da empresa, da sim. empresa, porque falta cultura. Basicamente, falta cultura das empresas em investirem em cultura. Basicamente é isso, né? Falta E é uma valorizar. miopia, porque a própria Bronholi percebeu que é um grande lance em termos institucionais fazer isso. A comunidade fica totalmente envolvida, a classe artística fica totalmente envolvida. Não tem como não perceber um evento dessa dimensão. E espalha o nome da empresa, né? Claro. Assim, de uma forma tão indireta que não conseguiria espalhar como uma propaganda, né? Claro, tu está investindo em cultura, tu tá fomentando toda uma cadeia produtiva, né, Claro. no estado. E essa tendência, Pedro, de misturar o erudito ao eletrônico, gostaste dessa proposta desse ano? Eu gosto de todas as misturas. Eu acho que qualquer coisa pura é meio estéril. Ou Eu meio acho que elitista às vezes, né? Porque fica dentro de um público só. é elitista e pouco inteligente também, porque eu acho que o grande barato está na mistura das raças, na mistura da música, na mistura da comida, na mistura da bebida, sabe? Tudo depende da dose dessa mistura. Mas eu não gosto dessa pureza em nada. Eu gosto da mistura. Eu acho que o grande barato está nisso. Então, assim, Jeco, vai começar com a Camerata amanhã, né? Vai começar com a Camerata, com músicas clássicas de Vila Lobos. Tem poemas de Cecília Meirelles Cecília também, Meirelles, né? a Ruth Gebler vai começar. Tem participação da Ruth Vai ser a Gebler. primeira grande estrela da noite. Depois tem um grande pianista também, o Alberto Heller, Alberto Heller. que tem composições dele. E aí vai começar a fundir, vai entrar o jazz, vai entrar a guitarra elétrica, o baixo elétrico, Vai a entrando aos bateria. poucos, assim, vai saindo Vai- do acústico da Exatamente. orquestra e vai entrando o elétrico da guitarra. Isso, até chegar na fusão com o eletrônico, que eu acho que o último elemento musical da nossa... Diz aí nosso grande radialista. É a música. Esse cara é o meu mestre, sabia, né? Pois. Eu ouço Itapema desde 10 anos. Obrigado, que bom. O Pedro te chamou de mestre. desde Não, 10 Não, só ouço porque ele viu meus desde 10. cabelinhos brancos aqui, ele já... Passou umas músicas agora aqui nos Mas bastidores. de fato, a Itapema conseguiu, a gente já até muda de assunto, mas acaba falando a mesma coisa. A Itapema conseguiu criar um conceito de música, né? Que é muito difícil, as pessoas associam um estilo à Itapema, né? Isso é muito Itapema, essa música é muito Itapema, É a né? cara da Itapema. É a cara da Essa Itapema. festa é a cara da Itapema. Eu quero anunciar na Itapema porque eu vejo que meu produto é a cara da É. Itapema. Tem muito isso. Como é que vocês conseguiram criar essa identidade com o segmento? Apostando em qualidade. Nós não abrimos mão do conceito de qualidade. Claro que qualidade, por mais subjetivo que seja esse conceito, a gente consegue trabalhar circular por esse conceito, né? Uma boa música tem que ter um bom vocal, uma boa letra, um bom arranjo. Daqui a 10 anos ela vai ser percebida como uma música interessante ou ela é um modismo, uma coisa só comercial que vai acabar logo, né? E aí está comprovado que a programação, o Jeco pode falar, ouve, eu também ouço, as músicas tocam há 10 anos na rádio e vão sendo mescladas com músicas novas, né? Que vão Isso. continuar tocando por 10 anos Que também, vão continuar né? tocando por 10 anos. E assim, não é pelo fato de tocarmos coisas que tenham qualidade que a gente seja uma rádio datada. Não, a gente é uma rádio antenada e procurando sinalizar para o nosso ouvinte coisas que outras pessoas só vão perceber daqui, ou nem perceberão daqui a 10 anos também, né? Então tem muita coisa que a gente toca na rádio, que depois... Por exemplo, Lenine é um artista que ninguém conhecia Lenine. Hoje, Lenine já frequenta até trilha de novela da Globo. É verdade. Né? Sabe que a gente recebe aqui no Estúdio 36 muitos artistas e que vêm aqui de fora e que elogiam e que falam que eles não entendem como é que tem um público aqui em Santa Catarina, que eles nunca fizeram um trabalho de divulgação e muitas vezes eles acreditam a esse público que eles têm aqui, a Rádio Itapema, né? Porque essa é a minha função. Eu ganho para estar atrás dessas coisas. Para catar os talentos Isso. pelo país. Aqui e fora também, tem que estar atrás de tudo, né? Legal, legal. Também ouves a Itapema, Márcio? Eu sou apaixonado. Ai, Eu sou que natural bom. de Blumenau. E eu sempre senti assim, quando vinha para Florianópolis, né? Que bom, né? Estar em Florianópolis, escutar Itapema. Mentira! Mas, pô, voltar e não ter mais. Chegava ali em Itapema, Não pega mais, pegava né? mais. Balneário Camboriú, com o maior sufoco pegava.
pegava, né? Em alguns pontos, mas não pegava mais. Sempre fui apaixonado. Que engraçado, né? Eu vou ter que ir embora de Florianópolis, não poder mais ouvir Itapema, né? Que legal eu fiquei isso. perguntando para as pessoas, não tem uma maneira de eu conseguir o sinal aqui em Blumenau? E não tem jeito. Não tem Agora jeito. pode Agora vir na internet, internet. né? Agora tem isso. E é impressionante, nós temos um público global muito grande. O Google Analytics, que é Uma ferramenta de pesquisa que aponta que a gente é sintonizado, a gente é ouvido via internet em 89 países diferentes. Que é uma coisa fantástica. Falando em português, né, as pessoas querem, na realidade, ouvir boa música. Sim, Isso só ouvir a música, né? Legal, Jeco. Acústico Bragnoli, então, amanhã, da música erudita à eletrônica, a partir das 9 da noite no Teatro Pedro Ivo. Começa com Camerata, com a regência do Jefferson de la Roca, né? Exatamente. Depois tem a maestrina, soprano, Ruth Gebler, participação dela. Depois tem o pianista Alberto Heller e aí DJ Daniel Kunen. Por que a escolha do Daniel? DJ e produtor, né? É porque eu acho que ele é catarinense e o projeto tem esse negócio de valorizar a nossa cultura, de fazer as coisas daqui crescerem. E o Daniel é um cara que está envolvido na rádio, ele é muito amigo do Gui Borato, ele vai tocar uma música do Gui Borato. O Gui Borato deu as pistas abertas para ele, participou um pouco assim da concepção ali junto com o Daniel. E ele é um cara super aberto para esses tipos de misturas também. Ingressos à venda? Nas agências da Bragnoli e na bilheteria do teatro. Até amanhã, né? Porque Até amanhã. E tem que correr, porque a procura está grande esse ano. A TV Com vai fazer a transmissão ao vivo, mais uma vez, do Acústico Bragnoli. Já é um evento para a gente aqui também na casa. Mas eu recomendo que as pessoas assistam lá ao vivo, né? Orquestra ao vivo é completamente diferente. O ensaio já estava muito emocionante ali. Todos aqueles instrumentos, mais de 30 instrumentos. Amanhã, 9 da noite, no Teatro Governador Pedro Ivo, em Florianópolis. A gente encerra este bloco do Estúdio 36 com imagens do Acústico Bragnoli, da última edição do Acústico Bragnoli. O do ano passado. Qual era o tema do ano passado? Esqueci. Nossa música. Nosso Novo Som. E eram as bandas mais do circuito underground. A gente fez um lance mais rock and roll ano passado. Encerramento de Zé Cabaleiro, né? Encerramento de Zé Cabaleiro. Que toca na Itapema FM. Estúdio 36, depois dessas imagens, faz uma paradinha e volta daqui a pouco. Tudo junto, Daqui a pouquinho a gente volta. Baixo escalão do proletário e lhe digo, meu amigo, agora eu vou viver como canário. Pois já saquei o movimento do lugar, tentei redondamente me enquadrar, armei uma arapuca pra mim mesmo. Continuo aqui com 3 convidados. O produtor musical, músico também, o Jeco Thompson, que produz amanhã o Acústico Bragnoli. Continua comigo o jornalista e coordenador da Rede Itapema, Pedro Leite, e o terapeuta Márcio Schultz. Márcio é especialista numa técnica que chama Eneagrama. É uma técnica que vocês identificam como técnica mesmo. É uma ferramenta. Exatamente. O que é o Eneagrama? O Eneagrama em si é uma ferramenta que descreve processos. Ele é utilizado nas mais variadas áreas. Descreve processos contínuos. Mas ele ficou muito conhecido no mundo porque ele descreve um processo de psique humana. Ele é utilizado para descrever vários processos. E a maneira pela qual ele ficou mais conhecida é que ele descreve 9 pontos que descrevem exatamente 9 estilos de personalidade, 9 estilos de perspectiva de realidade, bem na verdade. Entendi. E como é que se identificam nas pessoas essas... Cada pessoa está identificada em uma personalidade, é isso? A base para isso são 9 emoções básicas. Tá. Né? Ele descreve 9 emoções básicas. Consegue citar? Tu lembra claro, das sim. 9? Sempre, né? A primeira delas é a raiva. A raiva é uma emoção bem básica, não podia ser outra primeira, né? A segunda é o orgulho. A sensação de que eu posso, só eu sei. A terceira é a vaidade, a quarta é a inveja, a quinta é a avareza, a sexta é o medo, a sétima é a gula, a oitava é a luxúria, a nona é a indolência. O que essa imagem representa? Tu consegues perceber o que ela representa? No centro tem o símbolo do Eneagrama, né? As linhas que interligam e fazem essas relações desses processos. E esse é o Eneagrama que eu criei, que fala de 9 perspectivas da realidade. Então, cada um desses pontos, ao invés de estar falando agora de uma emoção, está falando de uma face da realidade. Por exemplo, a face 1, que está ali com
um cidadão ali olhando para aquela janela, fala o foco na tarefa, no senso prático. E, eventualmente, a nossa consciência está presa nesse ponto. Então, tudo eu quero ver de forma prática. E aí isso está associado a uma emoção? Exatamente. E qual emoção, por exemplo? Na dose certa, essa emoção vai se manifestar com persistência. A gente chama isso de uma competência emocional, que pode ser extremamente útil. Mas se o indivíduo se fixa nessa janela, nessa perspectiva, essa persistência se transforma em raiva. Aí tudo vira uma tarefa. E quem não está me ajudando está me atrapalhando. E essa fixação da consciência é cuidar esse diagnóstico do tipo 1 ou personalidade do tipo 1. Tem aqui, eu até anotei aqui, são 9, né? Perfeccionista, prestativo, bem-sucedido, romântico, observador, questionador, sonhador, confrontador e preservacionista. Cada pessoa está em um desses grupos ou a pessoa tem características de mais de um grupo? Não, nós todos temos características de vários grupos, mas tem um que é predominante na nossa consciência. E é isso que vai caracterizar qual é o perfil, o estilo predominante. Entendi. Como é que se identifica esse estilo predominante? O processo se dá por autoinvestigação mesmo, né? A gente apresenta num programa, num curso, num treinamento, essas 9 emoções, a gente investiga cada uma delas, o quanto elas estão presentes na gente, o quanto elas estão interferindo na minha maneira de perceber a realidade, os meus conflitos de relacionamento, no meu estilo de gestão, no meu dia a dia. E aí a gente vai percebendo que essas nove emoções, esses 9 estilos, nós vamos ficar com 3 deles em alta, os outros não tanto. E aí, desses 3, nosso papel no Instituto é ajudar as pessoas a diagnosticar qual deles está mais presente. Mas é difícil, né? Porque olha, vou até ler de novo para vocês, eu não consigo me enquadrar em um outro, assim, por alto, perfeccionista, prestativo, bem-sucedido. As imagens aí, ó, esse aí é o perfeccionista, o prestativo seria o tipo 2, bem-sucedido, romântico, observador, questionador, sonhador, confrontador e preservacionista. Agora, lendo de novo aqui, por alto, já me identifiquei com algumas coisas. Vocês se identificaram com algumas, Pedro? Eu sim. Pô, gostei do cara ali, o bem-sucedido. Não gostei do estereótipo, mas pelo título, o perfeccionista é um dos que eu me enquadro. Tu te enquadras num padrão? É um dos. O último ali O também, que é o o preservacionista? também está bem no contexto. Assim. Mas o que é o preservacionista? É o último deles, e bem, na verdade, o primeiro, porque está lá em cima. E o preservacionista fala de uma emoção que é a chamada indolência. É um estado de anestesia. E em termos de perfil, é um ego, porque o perfil, esse estereótipo, é do ego e não do indivíduo, né? E esse ego é um ego que quer sempre apaziguar as coisas. E para tal, ele acaba se anestesiando, do tipo, quer café ou chá? Tanto faz. Entendi. E a vida eleva a tanto faz. A vida fica meio morna, nem de mais nem de menos. Claro, em termos de perfil, de estilo, ele mostra um perfil boa praça. Ninguém é inimigo dele. O tema central é que esse ego limita a perspectiva da realidade dele. Ele não consegue ter certeza do que ele quer. Fica em dúvida e fica muito suscetível aos anseios dos outros. Eu tive um aluno meu, um senhor de uns 80 anos. E ele dizia assim, Márcio, eu tenho orgulho de, na minha vida, nunca ter brigado. Eu não falei nada até por causa da idade dele, mas como é que você vai passar uma vida inteira sem nunca ter brigado? Eu já falei isso, mas no final eu brigo também. Claro, já pulou essa natural. fase, já pulou essa fase. Claro que se vira capacho se você não se posiciona, né? E esse é o tema do indolente. A palavra indolência vem de indolor. Então, só está indolor porque está anestesiado. Ele está anestesiado a si mesmo. Ele não se percebe bem. Então, tudo fica morno, nem de mais, nem de menos. Não se empolga nem de mais, nem de menos. Entendi. Então, o objetivo de a pessoa conseguir se enquadrar e se conhecer para tentar anular o que de ruim isso traz e ampliar o que de bom isso traz, mais ou menos por aí. Exatamente. Tem uma metáfora de um psicólogo americano que eu gosto muito, Joshua Stone, que ele compara 2 facetas da nossa personalidade. Uma seria o cavaleiro, aquele que faz parte da nossa consciência, que decide o que quer na vida. E a outra parte é o cavalo. O cavalo é a parte nossa mecânica, automática, repetitiva. E já dizia Jung que 80% do nosso tempo, quem está dirigindo é esse subconsciente, é o cavalo. Eu brinco que é tipo o cavalo de hotel fazenda, né? Que, por mais que você puxe para a direita, para a esquerda, ele continua fazendo o circuito dele, o city tour dele. E muitas vezes, esses 9 estilos mostram exatamente esses mecanismos de defesa infantis, automáticos, repetitivos. Como dizíamos há pouco, o indolente, ele reage assim, ele vai levando a vida assim, deixa a vida me levar. Mas não necessariamente onde esse cavalo está levando é onde o cavaleiro quer chegar. Então, todo o nosso trabalho é desenvolver a habilidade de perceber isso em si. Perceber aonde é que eu estou sendo levado pelo meu ego. E recuperar as rédeas do processo. O que eu quero?
E para onde eu posso levar o meu ego na direção onde eu quero, não ser levado por ele. Tu estavas me contando que essa ferramenta vem sendo bastante aplicada em empresas também. Exatamente. Como é que isso pode ajudar ali no clima organizacional? Hoje, nós no Instituto Enneagrama, onde mais utilizamos a ferramenta é na área de gestão de pessoas, nas organizações. Porque estar com pessoas, liderar pessoas, exige um estado de autoobservação constante. Porque o teu estilo de gestão vai influenciar o resultado das pessoas. E nem sempre o gestor tem noção clara desse estilo de gestão, mas ele vai sofrer as consequências desse estilo de gestão. Então, o ferramental que a gente utiliza nas organizações é para dar consciência do gestor das consequências positivas, as competências emocionais, e das consequências negativas, o vício emocional do estilo dele. E perceber também as pessoas à volta? Exatamente. Como é que elas... 80% do trabalho é o autoconhecimento. Porque muitas pessoas vêm nos nossos programas e nossos treinamentos querendo conhecer um pouco mais das pessoas, para ter melhores resultados nas equipes e tal. Perfeito, não há nada mal com isso. Mas só é possível isso se eu começo a reconhecer como eu enxergo pessoas. A maior parte dos gestores tem uma máxima do tipo, se eu consegui, por que ele não conseguiu? É verdade. Se eu dei conta, por que o outro não deu conta? Se eu entendi, por que o outro não entendeu? E aí eu não enxergo pessoas, mas enxergo sim clones de mim mesmo. Né? Ou seja, enxergo as pessoas a partir de uma lente muito pessoal. E diagnosticar qual é essa lente faz com que eu entenda e comece a enxergar mais as pessoas, quem elas realmente são, e qual é o potencial que elas realmente têm, e não necessariamente o potencial que eu projeto nelas. Né? Isso dá, digamos assim, uma liberdade para o gestor reconhecer literalmente o potencial e criar nas equipes mais engajamento. Porque se eu trato as pessoas com o potencial que elas têm, ou seja, elas não precisam ser outra pessoa para dar certo na função, é mais fácil eu criar engajamento, comprometimento. Na quarta-feira as pessoas estão pensando na quinta e não no sábado. Né? Porque a maior parte das pessoas, até tem uma estatística da Gallup que mostra isso, 78% da força de trabalho brasileira se encontra desengajada, ou seja, na quarta-feira está pensando no sábado. E um dos grandes motivos é que as pessoas estão querendo dar certo, mas criando personagens para dar certo. Só que na quarta-feira eu não aguento mais esse personagem. Eu quero ser eu mesmo. Inconscientemente, sábado é quando eu vou ser eu mesmo. E o papel do gestor é reconhecer quais são esses traços do indivíduo e não do ego dele que possam ser traduzidos no dia a dia. E com isso criar mais engajamento, vínculo, comprometimento. O Pedro é gestor já há um bom tempo, né? De pessoas, né, Pedro? Isso. De alguma forma, tu buscaste um autoconhecimento para aprender a lidar com tantas pessoas tão diferentes? É difícil? O exercício de psicologia também, a gestão de pessoas, né? É difícil. Durante muito tempo eu me neguei a aceitar qualquer cargo de coordenação, de chefia, de gestão de pessoas. Mas chegou um momento que se tornou inevitável. E eu confesso que eu aprendi muito, inicialmente, com as pessoas com as quais eu trabalho. E levando muita porrada, porque eu digo para eles até hoje que antes eu acreditava que a gente devia tratar as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado, aquela coisa bem cristã que a gente aprende quando criança. Né? E na realidade, não é assim, a gente tem que tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Não é totalmente diferente, pode ser totalmente diferente do jeito que eu gostaria de ser tratado. Né? Claro que eu não consigo exercitar isso a todo momento, mas eu tenho consciência disso. E eu aprendi muito com o meu grupo. Eu devo isso, claro, a vários treinamentos que eu fiz de gestão, dentro da RBS mesmo, mas principalmente eu devo ao grupo com o qual eu trabalho. Tu te conheces melhor hoje? Muito. Por causa desse exercício de gestão, de observação? Muito. Eu sou um cara muito observador também, né? Eu sou muito um cara que adora observar. Eu sou todos os detalhes. E principalmente em relacionamento eu faço isso, né? E no trabalho, todo dia você tem essa resposta, porque eu trabalho com um grupo muito rico, de pessoas muito interessantes que me dão esse retorno constantemente. Né? A oportunidade de reconhecer a si no processo é muito grande. Né? E tem um caminho legal, assim, eu acho que a gente transita bem. Né? Eles me sinalizam muitas vezes. Não foi uma experiência traumática, então? No início foi uma porrada. Né? Mas foi uma porrada muito legal para fazer acordar, para perceber que a coisa não era do jeito que eu pensava. Porque eu achava, como eu sou perfeccionista, eu achava que todo mundo era. E que todo mundo... Como que as pessoas não sabem que tal coisa funciona assim? Se eu sei. Óbvio, né? Como é óbvio. Exatamente só que o óbvio não é simples, né? E mesmo que o não é igual para todo mundo. Para o teu conceito de óbvio se formar, tu trilhaste um caminho que a outra pessoa não trilhou, né? Isso no trabalho eu acho que exercito melhor. Em casa, com certeza, eu tenho mais dificuldade. Em casa, eu acho que o meu óbvio é o óbvio predominante, entendeu? E aí eu quebro muita cara também com meus filhos e com a minha mulher, é óbvio, né? Ô, Márcio, vocês no Instituto, chama Instituto Enneagrama, né? Exatamente. Que tem um site, enneagrama.com.br. Vocês ministram cursos pelo Estado, também fora do Estado. Tem cursos, tem
tem um em andamento aqui em Florianópolis e aí tem outros para serem iniciados até ao longo dessa semana em Blumenau, Chapecó e Joinville. Quem pode participar desses cursos? Esses programas, os que vão acontecer em Florianópolis, são para gestores, ou seja, quem está em cargo de liderança ou quem legal. pleiteia está desenvolvendo o potencial de liderar pessoas. E esses outros 2 grupos que vão acontecer são chamados os enneagramas aplicados ao dia a dia, que é para relacionamento conjugal, familiar e relacionamento entre membros de equipe. Então não tem nenhum pré-requisito para participar de um programa desse. Perfeito. Olha, o Estúdio 36 faz uma paradinha. Daqui a pouco eu volto com os meus convidados para mais bate-papo. Vamos falar de música, de confraria do vinho, música harmonizando com gastronomia, com vinho. Estúdio 36 volta dentro de instantes. E aí, enneagrama.com.br é o endereço para mais informações sobre o trabalho que o Márcio Schutz realiza, hoje mais voltado para a empresa, né? Gestão hoje o foco de pessoas. principal do Instituto Enneagrama tem sido exatamente o que você falou, Pedro, dessa dificuldade, né, do atrito que é você ter um ponto de vista e achar que as pessoas têm o mesmo ponto de vista, né? Aceitar isso. Não precisa ser tão duro, né? Levar na porrada. A gente pode observar isso, né? E criar esse eu observador que o Pedro colocou e conquistar essa perspectiva mais ampla. Ter melhores resultados com as pessoas, ter um clima organizacional melhor. Gente, obrigada pela presença de vocês. Boa noite, boa Copa. Muito obrigado, boa Copa também. Hoje eu estou em clima de Copa, aqui de camisa do Brasil. Já vim direto da torcida.